E a conversa aqui sempre é boa. A pauta é ampla, é uma pauta que não é nova, mas que muitas pessoas estão se deparando com ela agora. Então, se a gente não conseguir esgotar todas as perguntas, as conversas, a gente volta, né, Vitor, para conversar de novo com o pessoal. Ah, com certeza. Isso Bom, aqui é para ser uma conversa, não é para ser um monólogo, né? isto. Então, estou aqui representando a Domínio Pedagógico, eu sou a Janira Morelli Matos. A Domínio Pedagógico é uma empresa de assessoria educacional e capacitação profissional, capacitação pedagógica. O Vitor, nosso convidado de hoje, ele é parceiro da Domínio Pedagógico, então a Domínio tem alguns especialistas parceiros. Nós já estamos aí com um produto bem bacana que está circulando no mercado, circulando pelas escolas, que é um material de capacitação para educadores, principalmente nesse momento, né, uma capacitação que condiz aí com a realidade emergencial de todo mundo. A gente preparou um foco bem bacana no virtual e não é à toa que o Vitor está aqui para conversar conosco hoje. Estou ansiosa por essa conversa aqui, Vitor. Uhum. Eu e o Vitor já nos conhecemos há uns 3 anos. Na época eu ainda tinha Eu acho que mais, hamburgueria, mas já Janeiro, 4 anos. 2016, 4 anos, né? Isso. Uhum. Eu ainda tinha hamburgueria, a gente se conheceu em virtude de empreender, né? Fizemos alguns Uhum. eventos aí, tivemos em alguns eventos de empreendedorismo. E o Vitor e eu sempre conversamos sobre a possibilidade de travar algumas parcerias na área da educação e da tecnologia. E essa possibilidade agora ela se concretizou. O Uhum. Vitor, ele é idealizador e proprietário da Milestone, escola de inglês. É uma escola que Uhum. já existe há 5 anos. Ele trabalha com aulas particulares em inglês. É a única microempresa, o único microempreendedor individual licenciado Google, né? Logicamente no Brasil e sabe-se lá por quantos países, né? Além do Vitor trabalhar com inglês e trabalhar só de forma virtual, ele também desenvolveu uma metodologia própria. Então vai ser um bate-papo bem bacana o nosso que vai perpassar a questão do ensino virtual, das tecnologias, dos recursos e dessa metodologia. Vamos estar falando muito aí de metodologias para o ensino virtual. Vitor, sei também que tu Uhum. viaja o mundo trazendo novidade, que o povo aí, eu, por exemplo, né, a gente nem dá conta de acompanhar não só a tua linha de raciocínio e também as novidades, os recursos que tu traz, mas eu gostaria que tu complementasse aí, diz para nós o que tu estás fazendo agora, como é que surgiu a Milestone, como é que está sendo o teu trabalho nesse momento que eu ouso dizer que não mudou muito, porque tu já é o cara do virtual, né? Uhum. Como é que está sendo o teu trabalho nesse momento? O que tu está fazendo? Primeiramente, bom dia, pessoal. Obrigado, Janira, pela apresentação. Obrigado por estar aqui presente. Mas acho que o virtual e o real têm a mesma coisa em comum, que são os seres humanos, né? Acho que a gente dizia assim, que mudou e não mudou, eu vejo o tempo e a tecnologia de um jeito um pouquinho diferente. Eu vejo como se fosse uma ferramenta da gente poder transcender, né, na verdade, o que a gente está passando, né? Se a gente está perto fisicamente ou distante fisicamente, por tempo também, né? Às vezes eu estou aqui agora, eu estava antes em outra situação, em outras coisas. A gente acaba usando a tecnologia para isso, né? A gente tem o resgate da memória. Isso começou lá do tempo das cavernas, né? De escrever, desenhar nas paredes. E hoje em dia as crianças desenham nas paredes. Desenham um pouquinho nos tablets também, porque a mamãe briga se coloca, se escreve na parede. Mas é um jeito que a gente tem de expressar o que, que a gente está escrevendo, a nossa memória, né? E eu gosto muito de uma provocação que eu vi num artigo uma vez, que fala assim, que o ser humano começou a ficar esquecido quando aprendeu a ler. E isso me deixou bem preocupado, assim, de pensar e falar assim, mas escrever é tão legal, desenhar é tão legal, mas como a gente vai ficar esquecido? É porque a gente não tem mais aquela preocupação de transmissão oral do conhecimento. O conhecimento deixou de ser só a pessoa que está perto podendo aprender. Hoje em dia, a gente pode aprender virtualmente, a gente pode aprender com essa tecnologia do mundo todo. A gente pode aprender religião com indianos na Índia. A gente pode aprender engenharia com engenheiros na Alemanha. A gente pode aprender filosofia com franceses da França. E isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, porque a gente está fazendo parte de uma comunidade só, né?
Isso remete um pouquinho da onde que surgiu minha vontade de ser professor, né? Eu fiz intercâmbio para a Finlândia e lá eu aprendi uma coisa que é muito legal, que é assim, a responsabilidade do aluno é maior de aprender do que do professor de ensinar. Isso mexeu muito com o jeito de eu raciocinar e falar assim, por que que a gente tem que estudar para cair na prova? Por que que isso funciona desse jeito? Por que que a gente tem que aprender coisas que a gente não vai usar tão cedo? E lá a gente já tinha a opção de escolher as disciplinas. Eu fui lá para fazer o terceirão do ensino médio. Eu tinha que pelo menos ter uma de humanas, uma de biológicas e uma de exatas para ter a conclusão do ensino médio. Mas ali você podia fazer o nível de dificuldade que você queria. Você tinha 16 níveis de matemática por ano. Você tinha 16 níveis de finlandês, 16 níveis de biologia. Isso faz com que você consiga ter... Estou chutando o número 16, eu não tenho certeza se era exatamente, se era 10 ou era 8 níveis. Mas a gente podia progredir isso. 16 talvez era nos 3 anos do ensino, nos 4 anos do ensino médio, na verdade. A gente pode progredir, a gente pode escolher as coisas que são mais legais, porque a gente tem mais aptidão. E é justamente o que eu pensei, para ensinar inglês, eu tenho que ter aptidão em idiomas, eu tenho que ter aptidão em culturas, que eu estava lendo até um texto agora há pouco a respeito do filme A Chegada, e ele falava assim muito que o nosso universo se expande à medida que a gente aprende outros idiomas. A gente começa a aprender muita coisa a partir do conhecimento que a gente vai ganhando. A gente vai falar outros idiomas, que seja português, inglês, francês, finlandês, chinês, faz com que a gente aprenda mais a se expressar melhor, se aprenda mais a comunicar melhor. E isso eu acho uma coisa muito legal, que eu queria dar para todo mundo. E a Milestone surgiu nesse princípio, de ser uma coisa que não seja chata. Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas tem muito professor que se apoia em abrir o livro, repetir o livro e fazer exercício do livro. O aluno acaba viciando nisso de pegar o livro, decorar o livro e não acaba colocando em prática. Por que inglês, ou por que a vida tem que ser desse sentido? A tecnologia está aí para a gente poder viajar na realidade virtual, com o exemplo aqui do Google Cardboard, que está aqui em cima. A gente pode usar isso com o celular e viajar para o Egito. A gente pode viajar para a Sibéria. A gente pode ver a aurora boreal com ele. E é uma coisa assim que a gente tem essa oportunidade hoje em dia. Antigamente a gente tinha que usar a imaginação. A tecnologia talvez a nossa criatividade naquela época era mais possante do que os computadores mais possantes de todo o tempo. O que a gente tem que entender é fazer esse nivelamento de tempo, presença e de tecnologia, que é o que eu tenho feito. Outro fato muito importante é parar de brigar com o conhecimento. Às vezes, poxa, eu não vou usar esse negócio para tão cedo. Mas todo aquele pouquinho de conhecimento ele vai fazer um sentido. Talvez não precise aprofundar para você saber que a mitocôndria é a célula geradora de energia para a célula. Desculpa, a argonela dentro da célula que gera energia. Mas você pode pensar e falar assim, poxa, e se eu precisava desenvolver um motor, um sistema? Pega o exemplo que a natureza já passou milhões de anos evoluindo. Eu falo assim, a resposta natural está aí. Então, às vezes a gente tem que olhar ao nosso redor e perceber como isso pode ser legal. E do que eu trago de tecnologia para isso. E por último, uma coisa que eu acho que é muito importante que eu descobri é que se você tem um objetivo. Se você não tem um objetivo para aprender, você não vai aprender. Desculpa, você não precisa... Eu vou dar exemplo que aconteceu em casa mesmo. A minha irmã partiu para estudar Direito durante um tempo. Vitor, estou estudando Direito porque eu não tenho que estudar inglês. Então eu falo assim, tá, e Direito Internacional? E empresas do exterior que possam querer um advogado brasileiro, você está perdendo a oportunidade de ganhar em dólar, em euro, em outras moedas, porque você não está querendo se internacionalizar, abrir o horizonte. Mais ou menos, Vitor. Eu falo assim, mas a gente não tem que estudar inglês dentro do direito brasileiro. Eu falo assim, quantas leis a gente não tem copiado e colado dos americanos, lei copiada e colada da França, ou copiado e colado de outros lugares. Então,
Isso eu provoco muito que a gente tem, talvez, não digo uma preguiça, mas a gente não consegue ver que inglês pode ser legal, ou qualquer outra coisa pode ser legal, se a gente falar assim, olha, eu preciso disso para alcançar tal coisa. Então, é uma Sim, provocação que eu falo para todo mundo. A tecnologia vai te dar isso de uma forma mais prática. Você pode usar o computador para uhum, falar, usar o Google Translate, você vai ficar refém da internet ou da bateria do celular, ou você pode falar assim, poxa, eu posso usar isso para viajar. Existe criminalidade no mundo todo, você pode ser roubado lá no exterior, desculpa. Por que não falar assim, poxa, levaram meu celular, e agora? O que eu faço? Como é que eu faço um boletim de uhum, ocorrência? Preciso? Ou como é que eu vou me virar agora? Vai sacar dinheiro, sim, ficou sem o cartão de crédito? Tem toda sim, uma sim. situação que não é para assustar ninguém, mas que a gente pode estar pronto. Tô assistindo uma palestra lá, poxa, vendo um conteúdo super legal nos TED Talks hoje em dia, né? Tem muito site, tem muito vídeo no TED, o TEDx que a gente assiste. Sim, sim. Meu, se eu acho alguma coisa, se eu acho um assunto legal, a primeira coisa que eu faço é procurar a pessoa no LinkedIn, adiciono e converso. Poxa, parabéns pelo seu assunto, achei muito legal. Traz pra gente mais informações. Traz uma coisa que a gente pode trazer, levar para os outros. Uma conversa daqui pode Sim. me levar a um conhecimento, uma informação que eu posso levar para outra pessoa, trazer para os meus alunos, para os meus amigos, uma receita nova que a gente vê na internet, que nem eu brinco com a Janira, Sim. a gente fica trocando muita receita aí, porque eu vejo em inglês e falo, pô, Janira, será que isso aqui dá certo no Brasil? Vitor, esse tempero não tem no Brasil, mas a gente pode tentar com aquilo. Então, daí a gente começa a tropicalizar, né? Trazer para perto. E a gente perde esse Ô, medo Vitor, do exterior. Olha. eu começo a te ouvir e acredito que muitas pessoas aqui também, e a gente fica se segurando assim entre interromper para saber mais sobre determinado detalhe ou deixar tu falar, porque as duas coisas acho que são bem legais assim. Tu vai abrindo um leque falando da tua experiência, falando da tua vida, que dá vontade da gente saber mais de cada detalhe. Mas ao mesmo tempo a gente quer que tu continues falando. Então eu vou dizer o seguinte, assim, que só de te ouvir a gente está falando aqui, claro, para a comunidade em geral, mas o foco da conversa é para os professores, né, para as professoras Uhum. hoje. Só de te ouvir, a gente já percebe o quanto tu tens uma forma de pensar diferente, comparando com a nossa forma de pensar de professor lá da vida curricular, né, de cadeira, de anos que estudou para isso e que talvez, assim como eu, não tiveram tanta relação com o ambiente tecnológico, com o ambiente virtual. Eu percebo que na tua formação, e isso tu mesmo mencionasse aqui acerca do teu ensino médio, né? Tu já tivesse que colocar em prática muita autonomia para fazer tuas escolhas dentro da tua formação, desde lá do ensino médio. Eu acredito que só o fato de tu teres ido fazer esse intercâmbio fora, ainda mais lá na Finlândia, já demonstra para gente o quanto tu sempre fosse autônomo em busca das coisas que tu gostas e que tu acreditas, né? Eu estou Sim. falando isso para estabelecer um comparativo com o meu perfil de professor, como eu mesmo, Janira, como professora, né? Que eu ainda tive bastante acesso à tecnologia, tanto como aluna como educadora. Trabalhei em escolas que já tinham, né, ensaios do que está por vir de um ensino híbrido. Então, trabalhei em escolas onde eu tive a possibilidade de fazer a formação das ferramentas Google, onde a gente já utilizava, né, muita coisa e tudo mais. Alguns professores sim, outros não, porque não tiveram acesso, e outros porque não quiseram mesmo. A gente ainda vê no nosso cenário um dos grandes desafios da educação digital é uma resistência grande, tanto por parte dos educadores, né, em às vezes achar que não vai funcionar, ou o medo de ser substituído, né, pelo computador, pelas interações virtuais, como também de quem recebe, do aluno ou das famílias, de achar que não tem tanta validade, de que a aprendizagem é inferior, né, de não colocar, não depositar tantas expectativas, né. E eu vejo que a tua cabeça já é diferente, porque tu já vem disso, né? A tecnologia ela já vem no teu legado, tu tá aí falando, tu aponta atrás de ti, porque aqui tem o cards da Google e tal, e a gente vai querer saber disso tudo. Mas o que eu quero saber nesse momento assim, até porque tu desse vários sinais disso. A gente já sabe que a forma de ensinar, seja ela, estou falando da forma presencial mesmo, né? Ela já mudou ou já vinha mudando. Porque o Uhum. foco dela, muito mais do que ser uma transmissão de informação,
ela tinha que ser uma forma de fazer com que o indivíduo, seja criança, adolescente, adulto, aprendesse a aprender. Porque a informação, a gente já tem acesso muito rápido. A gente está aqui se falando, tu dá um clique e tu acessa sobre a religião lá da Índia, como tu estavas exemplificando para nós. Mas como fazer com que o indivíduo encontre essa informação ou que ele transforme essa informação em conhecimento é algo que já estava aí no cenário acadêmico, né, da educação, ainda mais agora. Então, eu digo assim, quanto metodologia, além da gente se deparar com o ensino virtual, é um ensino que tem menos contato físico, que tem menos contato afetivo, mas tem interação. O que vai validar esse conhecimento é a interação, seja a interação minha com os meus pares, ou do aluno com o professor, do professor com o aluno, né? Então, eu digo assim, que a educação presencial, além de ensinar conteúdo, ela tem que ensinar a aprender. E a educação digital, ela está nisso? Como é que ela pode fazer com que o aluno aprenda? O que o modelo virtual pode ensinar, além dos conteúdos acadêmicos? Boa pergunta. Uma coisa assim que eu acho que vale a pena repetir e frisar um negócio. Eu entendo que o tempo, do jeito que a gente está acostumado, de horas, minutos, dias e anos, é uma coisa diferente, tá? Eu, pessoalmente, tá? Eu uso o calendário, uso o relógio, sim, para me adequar a todos os outros. Mas, na minha concepção própria, uma criança é um adulto que está em formação. O adulto é uma criança adormecida que está um pouquinho menos criativa, talvez. E isso faz com que a gente possa interpretar, buscar para a criança e falar assim, olha, o que está faltando hoje na tecnologia? Networking, relacionamento, aquelas atitudes, aquelas habilidades socioemocionais, soft skills que o pessoal tem dito. O pessoal está participando de muita live, mas ali termina a live e o pessoal vai embora. Abandona aquilo lá que aprendeu. E quantas coisas a gente pode fazer em formato wiki, né? Wiki, W-I-K-I, é o mesmo conceito da Wikipedia, uma enciclopédia coletiva, do qual a gente vai construindo conhecimento junto. Ali pode ter uma pessoa que começou o artigo, que tem 10 anos de idade, porque acabou de ver um desenho animado e achou legal, complementado por um doutor de física quântica que fez um paralelo ali, e remeter a uma informação de uma pessoa que está numa área desprovida de tecnologia, mas eventualmente achou uma Wi-Fi. A gente vai começar a ter um pouquinho de um nivelamento globalizado do conhecimento, das informações, como você falou. E a gente precisa entender que o professor não é o dono do conhecimento. Ele tem que ser aquele facilitador de mostrar, para falar, da forma que você disse, aprender a aprender. Mas o professor também tem que aprender a aprender. Uma coisa que eu fico muito abismado, às vezes, é como o professor se apresenta à aula, mesmo online, usando as mesmas coisas do passado. Eu falo assim, pessoal, essa tecnologia é para ajudar a gente a vencer limites e barreira. Então, o professor não tem que ficar com medo de conversar com o aluno e, de repente, o aluno ter uma resposta melhor. Agradece o aluno e conversa com ele. Poxa, legal, eu acho que esse negócio eu não sabia. Me explica melhor, me faz aprender também. Isso eu faço para os meus alunos. Eu faço muito aprendizado em rede. O peer-to-peer learning está evoluindo para uma pedagogia em pares, o pedagogy, do qual estou tentando trazer para o Brasil também. Do qual a minha disciplina conversa com a disciplina de outros, que conversa com outros professores, numa escala um pouquinho maior. Porque, afinal de contas, de novo, eu não sou o maior especialista, o maior conhecedor de religiões africanas. Adoraria saber mais sobre as religiões africanas e comparar elas com as religiões indígenas. Mas ali existem limitações de internet. Mas não. Se a gente procurar um pouquinho, a gente usar um pouco outros formatos, a gente pode perceber que a gente consegue aprender. Eu percebi muitos alunos que estavam sem aula porque não tinham conexões à internet, enquanto a gente vê muitas operadoras de internet dando acesso de graça. Por que a gente não pode usar isso? Falta divulgação, falta, talvez, de novo, despertar o propósito, a curiosidade, a vontade das crianças. Por exemplo, eu vi aqui que entrou um amigo meu, o Fábio. O Fábio tem uma ferramenta que é de realidade aumentada, que é para usar no celular. O que impede a gente de usar esses cenários virtuais, de realidade virtual, para a gente poder trazer para perto? Trazer a criatividade de volta, a
Não saber usar tecnologia, tudo bem. A gente está todo dia aprendendo uma tecnologia nova. Começou com vamos dar exemplo, começou ali no jogo do Pong, que era aquele negócio de bater uma barrinha em outra e uma bolinha. Hoje em dia a gente tem jogos que a gente imerge com realidade virtual e em Marte, simulando a gravidade, simulando ar, simulando um monte de coisas que a gente só falta estar presente lá. O que difere aquilo de hoje? Era o jeito que eles tinham para a criatividade. Eu gosto muito de uma imagem, que depois eu posso até procurar e mandar para vocês, que é do tablet de cera. Tá? Isso daí foi inventado, ou melhor, foi organizado, na verdade, há 2.000 anos, não, 3.000 anos atrás. 1.000 anos antes de Cristo. Os egípcios já tinham uma moldura de madeira com cera, do que as pessoas escreviam ali, apagavam e levavam um pedacinho de papel, um pergaminho junto, dizendo assim, comentários a respeito daquilo que estava escrito. Isso é o Facebook, pessoal. Eu gosto muito de um livro chamado Paris no século XX. Desculpa, Paris no século XXI. Júlio Verne. Em 1800 alguma coisa, falou assim que as pessoas escreverão sua vida num livro. De novo, Facebook. Que haverão o telégrafo transmitirá imagens. Isso é internet, pessoal. Isso é o fax. Uhum. Ou seja, em 800 que nem telefone existia, nem telégrafo existia, ele já previa, já olhava isso daí para o futuro. E é o que a gente tem que fazer. O que a gente faz hoje que pode ser levado para o aluno? O que a gente pode levar isso para gerações do futuro? Ou resgatar o que a gente queria no passado? Pô, a gente quer segurança, a gente quer amenidades, né, clima confortável. Pessoal, tem toda uma série de coisas que a gente tem, aquela pirâmide de Maslow que a gente tem, já está de cabeça para baixo. O pessoal quer ser lembrado, o pessoal quer ser visto, o pessoal quer ser invejado. Claro, isso não existia naquele passado? As pirâmides não serviam para deixar as pessoas com inveja? Não sei. Não vou entrar nesse mérito da religião do período ali, porque eu não estou especialista nisso. Mas a gente está todo mundo no mesmo barco. Tem uma metáfora que eu acho linda dos vikings, que eles falavam assim, quando eles chegavam num lugar, eles viravam o barco de boca para baixo, acendiam uma fogueira e discutiam. Pessoal, olha, a gente chegou numa terra nova, não sabemos, vou mandar algumas pessoas para patrulhar ali para ver se a gente acha uma cidade, uma fazenda para poder pegar comida. Mas vamos decidir junto o que a gente quer fazer. É a mesma coisa que a gente tem que fazer isso hoje em dia. Viking fazia isso há 1.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, né? 500 depois de Cristo. E a gente faz isso em conselho escolar. Mudou, talvez, que a gente não vai ter que virar barco, né? Ainda bem, né? Ia ser complicado, né? Principalmente para o pessoal que mora na parte continental, longe do mar. Mas a gente pode virar esse barco e falar assim, pô, e agora? O que queremos? O que vamos buscar? Como a gente vai fazer isso? E eu acho que vale muito a pena, uma coisa que eu fico preocupado. O aluno é a última pessoa a ser consultada. Pergunta para o aluno, poxa, você gosta de aprender desse jeito? Você quer aprender com vídeo? Você quer aprender com jogo? Você quer aprender com música? Você quer aprender com outras coisas? E traz isso para perto. Às vezes a gente tem que provocar um pouco e ter a humildade de falar, eu não sou o maior especialista de filme, sei lá, de horror, por exemplo. Eu não sou viciado em filme de horror. Assisto, durmo um pouco, porque eu acho um pouquinho monótono, minha opinião particular, tá? Nada contra. Mas se chegar para um aluno e falar assim, poxa, aluno, me conta quais são as partes de um filme de terror. Ele vai falar que é o silêncio, que é a escuridão, são tons mais azulados do que tons quentes, que são vermelho. Você fala assim, poxa, verdade e tal. Daí você começa a aprender com o aluno, você fala assim, olha, isso pode ser... A gente pode converter isso daí para outro conhecimento. Tá? E como é que a gente consegue agregar isso, encaixar isso? Brincar de Lego com isso, como eu brinco. E a gente precisa disso. Ou seja, tem tudo à disposição hoje em dia. E num formato barato. Ô Vitor, eu me entusiasmo de tu estares dando esses exemplos, porque é bem o ponto que eu ia chegar. Eu sei que na tua escola de inglês, tu parte daí. Antes mesmo de tu começares, tu já estás tentando identificar o que o teu aluno, né, gosta
O que o atrai para tu poderes preparar, como que tu vais fazê-lo aprender inglês, é mais ou menos isso, né? Tu Uhum, já vai falar para nós sobre isso. Mas tu falasse também que tem muitos professores que estão fazendo o ensino virtual porque estão através da tela, mas eu coloco entre aspas esse ensino virtual porque estão utilizando as mesmas práticas de que se tivesse em sala de aula. E, uhum, cara, eu quero dizer para ti que eu cheguei a ver aula virtual acontecendo e um professor adaptou um quadro negro atrás dele. Eu brinco aqui com os meus quadrinhos, né? Que eu estou sempre uhum. dando os recadinhos aqui nos meus quadrinhos. Mas o professor adaptou um quadrão negro atrás dele e durante a aula levanta, vai até o quadro, giz e tal. E eu que não sou uma expert, mas que já pude interagir bastante virtualmente, cara, tu já tem tudo na tua frente na tela. Se tu sente a necessidade, no mínimo, né, de preparar uma apresentação para te ajudar a conduzir, ou porque tu acredita que visualmente o teu aluno vai aprender melhor, tu já tem esses recursos, né? E eu vejo que ainda existe ou essa resistência, ou esse medo, ou essa preguiça de aprender, que tu disseste que o professor tem que aprender também, né? O que que seria, Vitor, algumas dicas para esse cara que está aqui assistindo a gente ou que vai assistir essa gravação daqui a pouco e que final de semana talvez vai sentar na cadeira para preparar uma aula para o aluno, para a aluna dele para a semana que vem? O que que seria dentro dos recursos básicos, né? Porque eu sei que tu tem mais para mostrar, mais coisa que já é básica para ti aí que a gente nem conhece ainda. Mas o que que essas pessoas que estão em sala virtual hoje poderiam estar fazendo de diferente? E eu acho que a primeira coisa é tentar traduzir a tecnologia deles, ou o que eles estão acostumados, para uma coisa mais exponencial. Eu falo muito do exemplo que eu lembro da minha infância, que meu pai brigava muito que eu passava muito tempo no computador, né? Vitor, você vai ficar cego aí com esses raios catódicos na cabeça, nos olhos e tudo mais. Até hoje eu sou o cara que tem a melhor visão na família. É irônico, mas meu pai fez cirurgia para não precisar usar de óculos, mas até então eu nunca precisei disso. Talvez porque eu seja um pouquinho mais acostumado, né? Mas eu brinco, uma vez a gente teve uma discussão forte, ele falou assim, Vitor, você passa muito tempo conversando na internet. Eu falo assim, pai, você passava muito tempo conversando com a mãe pelo telefone. É tradução de tecnologia. Naquele momento, meu pai ficou muito bravo, me deixou de castigo durante na época ele disse que ia me deixar um mês sem computador, mas no dia seguinte ele veio falar, Vitor, você tem razão. O meu momento era diferente do teu. E acho que isso que a gente tem que fazer, entender que temos momentos diferentes. Se o professor é de usar a lousa, pessoal, tenta usar tecnologias que tem lousa, tem as ferramentas de lousa. Eu falo muito, isso aqui é um bloquinho de papel, impresso em offset, do qual eu consigo usar uma caneta especial, que é essa aqui, e ela escreve no papel e ela escreve direto para o computador. Ou seja, eu salvo em Olha, vídeo e salvo em PDF. Por que não? A gente está usando a live aqui do Instagram para apresentar as coisas. Isso daí vai ficar no YouTube depois. Por que não transmitir isso para o YouTube? Ou melhor, usar as ferramentas de YouTube. Eu não preciso ser o melhor especialista. Eu posso ser especialista em buscar o que facilita. Eu uso muito a ideia de um fluxo, né? Eu penso a vida num trem circular, talvez dizendo. Porque a gente faz algumas histórias do passado, ela volta para o futuro. Esse Buzz Lightyear aqui é da minha infância. Eu comprei ele, comprei não, pedi para o meu pai comprar para mim em 98, quando a gente foi para a Disney. Mas junto com a Disney, a gente foi para o Cabo Canaveral, onde que a NASA lança os foguetes. Semana passada, não, essa semana mesmo, a SpaceX mandou o foguete de volta para a estação orbital de lá. Ou seja, a gente está ficando mais perto do espaço. A gente está ficando mais perto das pessoas, mais perto das tecnologias do futuro. E por que a gente está com medo dele? Porque a gente não conhece. Se acostuma. Acho que vale a pena a gente ter a percepção que a gente tinha isso daí em 1800, quando surgiu a energia elétrica. A gente pode queimar a casa inteira com a vela, ou ter uma forma de energia elétrica que poderia matar, como o Thomas Edison fazia propaganda, enquanto o Tesla falava que isso daí era futuro. A gente olhava, teve muita caça às bruxas naquela época.
E hoje em dia a gente tem caçar as bruxas de outra forma. Ah, mas a gente não tem esse nivelamento, né? Todo mundo que tem acesso. Pessoal, a gente tem acesso a tudo e a todos, se quiser. Eu converso muito com o professor que diz que não tem acesso à aula. No sertão da Paraíba, o pessoal está tendo aula por rádio. São mandadas apostilas por e-mail, as pessoas baixam esse e-mail, ou por carta, eles imprimem a apostila e mandam por carta para as pessoas, talvez no lombo de um burro, talvez no lombo de um cavalo, mas chega. E a aula é apresentada por rádio. A gente para pensar e fala assim, caramba, se no meio de um deserto, que talvez seja uma característica mais perto ali do Agreste, o pessoal está aprendendo, o que impede a gente numa cidade? O que impede da gente pensar em outros formatos? Ah, o pessoal não tem banda, não tem internet, podcast. A gente pode usar a apostila, a gente pode imprimir algumas páginas e criar isso como material, a gente pode sugerir leitura de livros. Um livro já foi escrito, já gastou tinta, já gastou papel. O que impede da gente trocar esse conhecimento com com outras pessoas? E as pessoas ficam com medo. Uhum. Elas ficam preocupadas de dizer, ah, mas eu não sei usar isso. Preparação, pessoal, desculpa. Eu tenho que me preparar para fazer aula, para fazer live, para viajar, Uhum. para trazer tecnologias do futuro. Eu tenho que passar pelo presente, talvez. Só que, de novo, como eu entendo o tempo de uma forma diferente, eu falo assim, poxa, adoraria fazer isso. Agora, eu vou buscar essas ferramentas. Tem uma frase que eu acho muito legal do Walt Disney, que é aquele negócio. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Desculpa, pessoal. A gente não pode fugir dessa verdade. Eu adoro a imagem que eu tenho na cabeça, que os alunos estão ensinando entre si, o professor está sentado na altura dos olhos deles, tá usando os assuntos deles para eles, e o professor aprendendo e compartilhando o pouquinho que ele sabe de tal coisa, de tal assunto, e de coisas que eles podem trazer. E isso acho que a gente pode somar a todo mundo. E numa comunidade global, do qual a gente não vai ter brigas raciais, do qual a gente não vai ter brigas religiosas, brigas culturais, que acho que talvez seja coisa. Porque a gente está, de novo, pessoal, estamos só num planetinha Terra. O pessoal não mora em Marte ainda. Mesmo que morar, a gente ainda vai ser humano, tá? Ah, vai ser marciano. Não sei. A gente vai estar tendo a mesma coisa. Temos a possibilidade de viver o presente, passado e futuro juntos. Temos a possibilidade de viver as Américas, a Europa, a Ásia e a Oceania juntos. O que impede disso? Impede o medo. Não tenha medo, pessoal. Desculpa, isso daí não vai te levar a nada. É uma preocupação de você se defender de um monstro que não existe. Bacana. Dica assim, principal que o Vitor traz para a gente se encorajar mesmo, né, Vitor? Ir atrás, estudar, pesquisar, ousar também um pouquinho. E assim, Usar o de Vitor, humildade, ele talvez é a palavra vai... certa. Desculpa cortar. Usar Isso. de Não, humildade. é isso mesmo. O Vitor, ele vai, ele seduz a gente com a conversa dele e ele tem toda a razão no que ele fala, principalmente em chegar nessa conclusão, né, da gente ser humilde ir atrás, reconhecer o quanto a gente precisa ainda evoluir, não só como profissional, mas como ser humano, né, para a gente poder dar conta, entre outras coisas, dessa empreitada que a gente tem, que é transmitir não só a informação, mas o conhecimento, né, fazer com que o conhecimento chegue mais perto de todos. Agora, Vitor, mesmo tu falando isso tudo, a gente quer saber de ordem prática, né? Tu é o cara das ferramentas Google e de outras coisas que tu traz, como eu já falei no início, pelo mundo. Só para mencionar, o Cláudio, tem outras pessoas que fizeram pergunta e estão pedindo para a gente voltar. A gente vai voltar. A gente reservou os minutinhos finais para isso, tá? Mas eu gostaria de saber do Vitor, para ele entregar esse ouro para nós aqui de uma vez, uma pepitinha de ouro para nós, Vitor, em relação às ferramentas, às novidades, recursos. O que tu dirias que é para a gente ficar de olho na prática? Tá? O que a gente precisa ficar de olho e depois, num momento mais oportuno, ou numa formação tua, numa formação junto com a Domínio, a gente vai ter oportunidade de tratar mais dessas ferramentas, mas o que já é para a gente ficar ligado aí no ambiente virtual? Eu acho que é muito aquele negócio, buscar o que o aluno quer.
propósito. Basear a educação em Tá. propósito. Não existe tecnologia para acelerar o propósito. Todas as pessoas têm um gatilho que pode ser o financeiro, pode ser um gatilho emocional, pode ser um gatilho sensorial. A gente tem que lembrar, partir desses gatilhos e falar assim, olha, isso daí vai acelerar. O que talvez seja mais legal, mas aí usando um exemplo, que eu acho que é muito massa, é a gente usar os pacotes mais, como eu posso dizer, mais abrangentes. Eu pego o exemplo do Google, que tem as ferramentas do G Suite. Eu posso usar o pacote Office também. Existem várias informações que a gente consegue construir junto. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal, além dessas ferramentas, é a gente ter a conversa com as pessoas. Então, participar de live vão ser umas coisas muito legais. Usar ferramentas para essa melhoria do conhecimento, melhoria dessa conversa, a transmissão desse conhecimento. E o principal, não existe a tecnologia mais certa do que aquela que funciona para ti, que funciona para o teu público, na verdade. Porque o teu público está aqui no Instagram. De repente vai ter outras pessoas que vão vir para conversar com a gente via YouTube, pessoas que vão vir conversar com a gente via LinkedIn, pessoas que vêm conversar com a gente por outros canais. A gente temos que ter a certeza que existe canal. O que não existe é possibilidade de transmissão de pensamento, ainda. Tá? Ainda porque a gente sabe expressar sensação, emoção e tal, mas com palavras planas a gente ainda não consegue se comunicar. Eu acho Muito bom, que Vitor. seria a maior tecnologia que eu posso falar. Busca aquilo que os seus alunos gostam. Busca o que os seus alunos precisam. E não diga que você sabe que eles precisam. Pergunta para eles o que eles precisam. Eu dava exemplo de uma escola infantil que eu dava aula ano passado. Os alunos chegavam muito enérgicos para a sala, muito eletrizados, porque eles passavam muito tempo dentro de casa. Eu dava 10 minutos de parquinho para eles e depois trazia para a sala de aula. Isso daí eu estudei? Perfeito. Não, eu percebi, perguntei para eles, pessoal, se a gente fazer 10 minutos de parquinho, posso ter 50 minutos de atenção? Pode. Os alunos gostaram. Então eu falei assim, pessoal, não vou fazer chamada, não vai ter lista de presença, não vai ter exercício de casa, mas eu gostaria que vocês pensassem em trazer coisas, trazer histórias, verem filmes e me trazer informação do filme. Mas isso tudo usando a regrinha de falar inglês, porque era um curso de inglês. Daí eles começaram a gostar, porque não era aquela coisa engessada. Eu só falava assim, pessoal, tem que seguir o livro, porque a escola pede que eu siga o livro. Se eu não precisasse, pessoal, a gente vai falar hoje sobre os animais. Que animais que vocês conhecem? Onde que a gente vê esse animal? O que ele tem de diferente dos outros? Quais são as partes desse animal? Por que vocês precisam saber desses animais? Poxa, talvez não seja tão necessário saber sobre uma girafa, porque a gente não tem girafas no Brasil. Mas a gente pode saber que girafa tem a sua função na cadeia alimentar na África. Isso vai ser legal? Não vai ser legal? Usar o exemplo dos leões. Todo mundo coloca leão no brasão. Mas não tinha leão na Europa. Leão foi trazido pelos romanos no Coliseu. Era um animal africano. O que a gente tinha lá era leões da montanha, que eram mais parecidos com umas pumas, umas onças. Por que a gente tem que ficar refém disso? A gente tem que entender que a gente conversa. E isso tudo faz com que a gente comece a juntar o conhecimento, agregar ele, não digo afunilar, mas centralizar uma coisa que você começa a destrinchar, puxar para cá, puxar para lá, empurrar para cá, tá? E as pessoas começam a ter esse desenvolvimento. Perfeito, Vitor. Vitor, vamos para uma outra pergunta que a gente tem aqui, um comentário, pode ser? Claro. Depois a gente volta. O Cláudio, lá no comecinho da live, ele mandou para a gente, bom dia. Qual é o grande legado que vai ficar para nós, professores, em relação a esse período? Bom, estava aqui na lista de uma das coisas para eu perguntar para o Vitor, e que bom que eu não perguntei, porque a gente menciona um pouquinho sobre isso agora. Acho que alguns dos legados, Cláudio, a gente acabou conversando aqui. Né, algumas dicas, né, se nós, educadores, educadoras, todas as pessoas, mas voltando para nós, professores e professoras, soubermos aproveitar essa oportunidade, essa necessidade de mudança, né, e esse momento, esse tempo que a gente está tendo para transformar isso tudo em ação, esse já é um dos legados.
O assunto que eu ia mencionar e não tinha tido oportunidade ainda é assim, ó, a grande possibilidade para algo que a gente já vinha mencionando nas escolas e na vida acadêmica e que talvez a gente estivesse resistindo um pouco ainda, que é a situação do ensino híbrido, né, que já se mencionava e agora voltou a se falar em relação a isso, que é vamos dizer assim, uma divisão melhor dessas modalidades, né, um ensino que perpassa pelas interações pessoais, pelas interações presenciais, quero dizer, mas que também vai acontecer em parceria com as interações virtuais. Então, a ideia é essa, que a gente utilize das ferramentas virtuais, digitais, que já estão a nosso favor e trazê-las não só para dentro da sala de aula. A gente vai ter outras coisas para fazer dentro da escola, né, dentro da sala de aula em nível de interações também, mas a gente vai poder estar fazendo esse paralelo entre as interações presenciais e as interações virtuais. Então, esse eu diria que é mais um dos legados, muito mais com uma esperança minha. Eu espero que as escolas, né, que as modalidades de ensino, que o sistema de ensino se aproprie disso, né? Trabalhar com as crianças quanto mais tenra a idade, só com o ensino virtual não é algo que talvez vá funcionar nesse momento justamente pela necessidade das interações que elas têm e que elas precisam ter, mas quanto mais velhas essas crianças, adolescentes e adultos forem ficando, mais a gente consegue trazer pitadas dessa ação tecnológica justamente pela autonomia que esses indivíduos, adolescentes, jovens e os mais velhos já têm para estar buscando o conhecimento. Mas o que tu Janira, pensas em relação a isso, Vitor? Qual é... Tá. Uhum. Se você me permite, uma Qual coisa que é eu o acho que é muito legado, legal... né, que vai ficar para nós, professores? Né? O legado vai ser um shift, né? Uma mudança de paradigma do jeito de ensinar. Eu vejo muito que a gente tem que... Não tem que, mas eu sugiro, tá? Que a gente comece a pensar como é que a gente aprende. Que é aprender olhando, repetindo, decorando, fazendo a prova, esquecendo tudo. Não, isso daí tá tudo errado, pessoal. Eu estou partindo de um princípio novo de inverter aquela taxonomia de Bloom, de começar a ensinar ensinando. Os alunos vão começar mostrando, exibindo o que eles sabem. Isso eu estou fazendo para o idioma inglês. Estou criando um curso de educação em pares, do qual eu apresento para eles o desafio. Para a próxima aula, a gente vai falar sobre autoapresentação. Então, o que vocês acham importante colocar numa autoapresentação? Que tipo de informação? O que vocês sabem usar para se apresentar? Ou seja, a partir daí, eles começam a pegar blocos do conhecimento, coisas que eles já têm ao longo da vida, desde a tenra infância, que eu estou dando aula para crianças até 20 anos, e eu estou fazendo um outro grupo que é de crianças com até 50 anos, de 30 a 50 anos, do qual esses dois grupos de crianças que eu digo, eles têm jeitos de entender diferente, mas tem um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho menos de bagagem, ou bagagens diferentes. As pessoas já sabem, pô, é importante eu saber dizer o meu nome. Ótimo. Como é que você fala o seu nome? É importante dizer de onde que você é? Ótimo. Vamos dizer como é que a gente fala de onde que a gente é. É importante a gente dizer o que a gente gosta? Perfeito. A gente já começa a ter assunto, já começa a fazer amigos no exterior. A gente começa a trocar figurinhas. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente ter bem em mente, que talvez seja inverter um pouquinho a sala de aula, do qual os alunos falam mais e o professor fala menos. E o professor faz que nem um pimbolinzinho, ele vai puxando aqui, vai empurrando para cá, tal, para ajudar a conduzir numa direção. Isso a gente pode fazer a partir do que os americanos já faziam nas universidades lá, do qual, pessoal, a gente vai falar hoje sobre espaço. O que é espaço? Vocês leram o capítulo 1 do livro semana passada, agora explica para mim o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, e o professor ajuda a conduzir. Não estou dizendo que o modelo americano é o mais certo, porque a gente está acostumado no modelo francês, do qual só o professor sabe, então o professor fala assim, hoje nós vamos falar de, e só ele fala. Cadê a palavra nós nesse negócio? A utilização do nós nisso daí. Então, quando a gente começa a pensar no que a gente está ali levando junto, do que a gente está entrando junto nesse barco educacional, a gente aprende pra caramba. E a gente começa a ajustar as expectativas, porque muitas vezes a pessoa fica lá para um diploma, para um certificado. Pessoal, desculpa, eu vou ser bem taxativo aqui com vocês com uma expressão que eu uso com os meus alunos.
Você não vai sair com um diploma pendurado no pescoço, dizendo para todo mundo, olha, eu estudei inglês, eu estudei em tal lugar. Não. A pessoa vai perceber pelo jeito que você fala, ela vai perceber pela tua educação, vai perceber pelo portfólio. A educação também vai deixar de ser produtos para ser, ou melhor, bloquinhos de conhecimento para ser produtos desse conhecimento. O que você pode usar a biologia para? O que você pode usar o português para? Vamos conversar e dizer que a gente vai ser assim, eu sou um ótimo escritor. Beleza, vou começar a ter um blog, vou começar a ter um texto, vou começar a vender cópias de vendas, artigos de vendas, artigos de revistas, artigos de enciclopédia. Não sei. Esse tipo de coisa é uma coisa que a gente vai começar a fazer mais sentido. Eu sou bom de matemática. Pô, eu posso ajudar a fazer planilhas, eu posso ajudar a fazer projeções, eu posso ajudar a usar isso daí no mercado, ou posso usar isso daí para outras coisas, para melhorar a eficiência de estradas. Porque pode ser uma pessoa boa de química. A pessoa de química também pode ter um pouquinho de matemática e pode ter um pouquinho de português. Ou seja, as pessoas vão começar a ser mais integrais. O conhecimento vai começar a ser mais integral e a pessoa vai ter que começar a apresentar esse conhecimento integral em forma de projetos, em forma de portfólios, que talvez seja a palavra do futuro. Currículo? Desculpa, pessoal. Ninguém vai sair com currículo. Quando o pessoal pede assim, Vitor, você pode mandar teu currículo para nossa escola? Eu falo assim, não. Eu prefiro falar com você. Prefiro entender o que tem na tua cabeça para a gente saber o que faz sentido para você. O que faz... o que eu posso somar e o que eu vou ter que procurar saber para poder ajudar vocês. Aquele negócio STEAM que está na moda não é nada mais do que isso. STEAM, que é ciências, tecnologia e engenharia. Alguns colocam arte no meio e matemática. Pessoal, são as coisas, talvez, não digo básicas, mas as coisas que permeiam todos os idiomas. Uma fórmula matemática em português é a mesma fórmula matemática em finlandês. Eu lembro de ter estudado Bhaskara em finlandês. Eu falava assim, poxa vida, como que é isso, né? E era a mesma coisa, sabe? Era a mesma formulinha, só que talvez com letrinhas diferentes. Daí, pô, isso daí me mexeu com tal maneira que eu falei assim, caramba, pessoal, o que muda? Matemática, música. Pessoal, me fala a partitura. Uma pessoa pode falar português e pode falar grego. A partitura vai ser, teoricamente, a mesma. Você vai ter talvez um tempo diferente, vai ter uma forma diferente. E você fala assim, olha como a gente tem esse tipo de coisa. Olha como a gente tem como eu posso dizer, essa universalização. Isso que eu acho que é legal. Então, se a gente começar a pensar em portfólios para entregar, talvez nesses pilares, dizendo, do STEAM, é um futuro. Mas eu vejo que a gente tem que começar a entregar as coisas, a mostrar para as pessoas, ser pragmático nesse negócio. Olha, poxa, eu sou ótimo em tecnologia. Eu e a Janira, a gente se complementa no sentido. Eu sou muito forte em tecnologia. Preciso melhorar um pouquinho na parte pedagógica. Não sei fazer plano pedagógico. Não sei fazer essa parte, talvez um pouquinho mais burocrática do conhecimento, dessa gestão do conhecimento. Mas eu tenho um monte de conhecimento na cabeça. Eu tenho um monte de ferramentas na cabeça. Um monte de ferramentas que eu trago. Então, é legal de vocês começarem a também se complementarem. Exatamente. Fazer essa rede forte e falar assim, poxa, uma escola ali no sul da ilha, de Florianópolis, pode ser boa para ensinar a pescar. Legal, vamos chamar eles para conversar com as crianças do centro que comem peixe. Que daí essas pessoas do centro podem falar com as pessoas da parte continental de Florianópolis que tem indústria e falar assim, poxa, olha como isso começa a fazer esse intercâmbio na própria língua portuguesa. Pô, Vitor, isso aqui no Brasil, em Florianópolis, é um exemplo. Pessoal, vai para o interior de Santa Catarina, vai para o interior do Brasil, vai conversar com alguém de Brasília e perguntar, poxa, Brasília, como é que funcionam as coisas aí? Aqui é mais urbano. Como é que as coisas funcionam no meio da Amazônia? Consegue um sinal de rádio e liga para a Amazônia? Conversa com alguém de lá. E o pessoal lá do deserto do Egito, isso daí já começa a virar uma rede legal de conhecimento que faz com que a gente se torne amigos. O ser humano é amigável. A criança é amigável por natureza. Por que a gente adulto tem que deixar de ser amigo com os outros? Porque é meu concorrente. A gente fica chato, né? A gente fica chato quando cresce, né? Ô, Vitor,
Uhum. A gente tem 5 minutinhos. O Cláudio ele interagiu mais um pouquinho aqui conosco. A gente vai tentar depois ler. Quem sabe faz um contato direto com ele, tá? Uhum. Eu vou só ler a pergunta da Georgina, que é bem rapidinha, e a gente vai sobrar uns 2 minutos para cada um poder se despedir, dar o seu recado aqui. Pode ser? Claro. A Georgina lá no começo tinha falado, né, que o fato do professor resistir à tecnologia, se isso não diminui a percepção de autoridade dele pelos alunos. Bom, primeiro eu diria que mudou muito esse conceito de autoridade, né? Hoje em dia nas escolas a gente não trabalha mais autoridade com base no autoritarismo, mas sim na minha área de autoridade, né? Na minha área de expertise, de formação. Eu sou autoridade nisso, não eu sou autoritária por causa disso, né? Eu acho que não, Georgina, porque na prática, como professora, os alunos adoram mostrar que sabem mais até do que o professor e adoram ajudar. Eles são muito solidários entre eles, né? Então, eu trabalhei um período programação com as crianças de 11, 12 anos em sala de aula. Eles tanto gostam de se ajudar e eles são muito solidários. Parece que vai por terra essa coisa até da competitividade. Eles gostam de mostrar que sabem no sentido de ver que o outro também aprendeu, né? E eles gostam muito de te ajudar. É claro que tu tem que estar preparado, é o teu dever, né, de professor, de professora, saber, né, fazer as mediações, as orientações e conhecer. Mas as crianças gostam muito de ajudar. Tu concordas com isso, Vitor? Concordo em grau, gênero e outra palavra que eu não lembro. O que eu quero dizer E é número? o seguinte, em número, obrigado. Grau, gênero e número. Acho que a gente tem que A gente tem entender 3 que minutinhos, vamos lá. os professores não são mais os donos do conhecimento. Eles vão ajudar a gerir esse conhecimento. Autoridade talvez seria o costume militar que a gente teve, de educação militar do pós-guerra. A gente não está mais nesse, pessoal. A gente está num momento que a gente tem que fazer essa rede. Entrando nos últimos recados, eu queria convidar todo mundo, né, tomando já a iniciativa, de convidar para me adicionar no LinkedIn, vai me achar como Vitor Bruno, o único lá, que tem uma fotinha lá que parece um Masterchef. Eu vou tentar deixar o link aqui depois com a Janira vai tentar Parece o compartilhar Jacan, também. agora que eu me liguei. Poxa Parece vida, o Jacan, fui desanimado. é mesmo? É o Jacan criança. Pelo Que menos não mais? sou o Alan do Se Beber no Caso, mas tudo bem. Mas ali a gente vai começar. Eu quero deixar o convite para vocês, pessoal. Entre em contato se ficar alguma dúvida, se queira conversar também. Existe um e-mail hello, hello, @vitorbruno.com também. Ou me chama no WhatsApp também, que depois eu deixo o número para quem precisar. E a gente consegue sempre compartilhar o que a gente tem aqui, o conhecimento. Vocês podem usar a minha rede, usar as minhas tecnologias. Não cheguei a mostrar para vocês, mas tem impressora 3D aqui. Existe óculos de realidade virtual avançado aqui atrás também. Existe um monte de coisas que temos à disposição e temos para compartilhar. Talvez eu não vou conseguir dar atenção para o Brasil todo, mas que a gente consiga ajudar todo mundo à medida que for possível. Perfeito. Vitor, quero agradecer de coração mesmo, porque a gente tem uma relação aí que ultrapassa a relação profissional, a gente tem uma amizade já de alguns anos, já são 4 anos, né? A gente tem um carinho e um respeito, uma admiração grande um pelo outro, então quero agradecer o teu aceite, tu dedicares esse tempinho que a gente que está aqui sabe que não é uma hora só, uma live ela leva um antes, ela leva um depois, então muito obrigada por encaixar a Domínio, né, na tua agenda. Quero agradecer por tu fazeres parte também da Domínio Pedagógico e seres tão generoso ao compartilhar conosco os teus conhecimentos e compartilhar conosco quem tu és também. Então, muito obrigada. Reforço aqui o que o Vitor já falou, continue no contato conosco. No Instagram, no Facebook e no YouTube, vocês também encontram aí a Domínio Pedagógico com esse nome, Domínio Pedagógico, que agora, como eu já mencionei, está fazendo esse trabalho de capacitação profissional para educadores, educadoras e para escolas. Então, ficou alguma dúvida? Comenta lá. Esse vídeo já vai entrar aqui no nosso Instagram e à tarde ele já está entrando também no nosso canal no YouTube. A gente vai compartilhar com todo mundo. Quero agradecer cada professor, cada professora que passou por aqui, o pessoal que comentou. Muito obrigada. Obrigada minha mãe, minha irmã, os amigos que estão sempre por aqui também. E muito obrigada mais uma vez, Vitor, por tu estares aqui com a gente. Alguma coisa a mais? Temos uns 40 segundos. Não, me deixar à disposição, tá, se você quiser, e a gente poder aprofundar mais algum dos assuntos que seja mais voltado para o hardware mesmo, a tecnologia, e que a gente possa sempre estar disposto a se ajudar.
Então, pessoal, muito obrigado pela Perfeito. atenção de vocês, o carinho e a presença de vocês. E estou à disposição para vocês. Show. Muito obrigada a todos e a todas. Um bom final de semana para vocês. Vitor, a gente se fala. Muito obrigada. Um beijo, como sempre. Bom restinho de sexta e boa semana para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.